está acompanhando a gente pela sua TV, pela sua Smart TV. A gente estava falando aqui sobre a Venezuela e a gente vai continuar falando de notícias internacionais, mas agora a gente vai falar de Copa do Mundo. 3 minutos, a gente já vai chamar o nosso queridíssimo Robson Morelli, que está diretamente falando com a gente dos Estados Unidos. Morelli, a gente sentiu falta sua ontem, você entrou gravado, a gente sentiu falta da interação aqui. Muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Natália, onde eu peguei trem, Uber, metrô, o trem ia para um lugar, não foi, ia para uma cidade, foi para outra. Olha, foi difícil, viu? Quando a gente está numa cobertura dessa, quando a gente é correspondente internacional, a gente tem duas preocupações. Primeiro é entregar o conteúdo. Segundo é chegar em casa são e salvo. Eu cheguei em casa mais de 8 horas da noite, saí 5:30 da manhã. Então ontem foi um dia difícil aqui em Nova York, Morristown, em Hoboken. São as cidades que eu conheci, por onde eu passei ontem o dia inteiro. Deslocamentos gigantescos, né? É um país gigante. Enfim, muita gente fazendo esses caminhos, muitas vezes o caminho inverso, ou junto com você, né? Fazendo o mesmo caminho que você, enfim. Mas é dos bastidores que a gente também gosta. Ô, Morelli, eu estava falando agora há pouco sobre ICE. Vamos começar aqui, além de Copa do Mundo, né? Para além dos campos diversos aí de Estados Unidos, Canadá e México, queria te perguntar sobre a situação do ICE. 10 mil imigrantes foram detidos em 5 dias. A média estava sendo, até junho, até começar a Copa do Mundo, era 1.000 por dia. Então, em 5 dias, com 10 mil, dobrou, né, a média de detenções. É claro, porque também aumentou muito a circulação dos imigrantes aí pelo país. Você tem visto operações? Natália, perto de mim não, mas a gente sabe que acontece isso de fato. A gente sabe que tem 12 mil agentes do ICE espalhados pelos Estados Unidos fazendo esse trabalho da imigração, baseado ali na lei do Donald Trump, né? One Big Beautiful, né? É o nome da lei. Agora, a gente conversa com as pessoas, tem muita gente na rua, né? Tem muito latino na rua, tem muita gente na rua por causa da Copa do Mundo. É um período festivo, é um período de jogos, é um período em que talvez o trabalhador que não seja americano nos Estados Unidos, ele baixa um pouco a guarda, ele faz coisas que normalmente ele não faz, por causa do futebol, por causa da alegria, por causa dos lugares públicos abertos em todas as cidades, em Nova York mesmo, existem alguns lugares públicos onde as pessoas, qualquer um pode assistir às partidas. O que a gente sabe, eu dei uma entrada ali no site do governo, o que a gente sabe é que foram 139 brasileiros detidos. Tem 139 brasileiros detidos, presos, não sei se é assim que fala, mas são 139 brasileiros. Mas tem gente de todo lugar do mundo. Eu fiz uma lista aqui, ó, gente do México, de Cuba, de Honduras, da Polônia, do Vietnã, do Camboja, da Jordânia, do Laos, do Irã. Tem gente da Venezuela, da Coreia do Sul, do Afeganistão, da Rússia, da Somália. Então, tem uma lista, né, de pessoas detidas. E ali tem também o motivo da prisão. E o governo dos Estados Unidos, ele sempre coloca coisas do tipo furto, porte de arma, drogas, agressão sexual, ameaça ao terrorismo, né? Tem até isso, ameaça ao terrorismo, golpe na praça, alguma coisa desse tipo, violência doméstica, violência infantil. Então, todas as prisões têm a carinha do brasileiro ou do sul-americano ou do imigrante preso, e ali tem um motivo por que ele foi preso. Agora, conversando com as pessoas, Natália, elas estão assim assustadas, elas temem, pessoas que trabalham, pessoas que têm emprego, não são pessoas que ficam andando pela rua sem casa, sem moradia, são pessoas que trabalham, mas que ainda não conseguiram o seu visto de permanência, o seu visto de trabalho. Eles não saem de casa, né? Eles vão do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Eles têm, sim, muita preocupação de serem abordados pelo ICE. O máximo que eu vi aqui foram policiais multando pessoas que estavam bebendo, né, na rua. Aqui não pode, né, você beber bebida alcoólica na rua, em público. Então eu vi policiais, até me aproximei, comecei a ouvir a conversa assim meio, né, sem me envolver, né? Então assim,
mas era uma multa porque eles estavam bebendo uma multa de $25. E aí eles preenchem o papelzinho como se fosse multa de carro mesmo, sabe? Eles preenchem, pegam ali os dados, o ID da pessoa, que é o RG, e passam a multa para eles pagarem. E eram brasileiros, foi num dia na Times Square que eles estavam festejando, véspera de jogo do Brasil, mas eles foram pegos. Agora, a gente sabe o que acontece e a gente sabe que o imigrante está muito, muito preocupado. É isso. Claro que assusta, né? Mesmo que você também esteja com tudo certinho, é um país muito rigoroso, né? Não é apenas na gestão de Donald Trump, é um país que historicamente tem um rigor muito forte com os imigrantes. A situação ficou ainda mais rigorosa com o presidente Donald Trump e a atuação aí do ICE nos últimos tempos, como a gente também colocou mais cedo, né? O ICE matou americanos, então matou gente que nasceu nos Estados Unidos, não tinha nenhuma questão ilegal, não tinha antecedentes criminais. E isso também gerou uma comoção, inclusive problemas de aprovação ao governo do presidente Donald Trump. Então é sim uma questão que vai aí trazendo medo para quem está acompanhando a Copa do Mundo.